Fazer pesquisas em terras estranhas não é difícil, desde que tenhamos um guia conhecedor da região e alguém ou alguma instituição que nos dê total suporte. Estávamos em Miranda, Mato Grosso do Sul, em julho de 1976, em nossa sexta expedição arqueológica. E tínhamos a ajuda da prefeitura que nos garantiu alimentação e combustível e um bom lugar para montarmos o nosso acampamento. O pátio da prefeitura, né, era uma área grande onde alguns caminhões ficavam, fora depósito de madeira e outras coisas mais. Além disso, tinha a biblioteca e uma cantina com geladeira, fogão, água potável e um tanque na área externa onde poderíamos tomar banho, mas após o anoitecer, pois a área era cercada apenas com arame. Significava que a área ficava exposta para toda a vizinhança. E como éramos uma novidade na cidade, éramos também motivo de curiosidade, sem dúvida. Ah, me esqueci, tinha também um guarda que fazia a ronda à noite. Significava que poderíamos dormir a noite toda sem precisar de vigia. Será? Bem, nada com que nos preocupar, né? Tanto que o guarda também não tinha a menor preocupação, pois dormia mais pesado que nós três juntos. Mas o melhor estava por vir. Lembram-se que falei que o terreno era cercado por arame, que toda a vizinhança tinha total vista da área? Pois é, apesar do frio que fazia à noite, durante o dia fazia muito calor, chegando a 42 graus centígrados. E isso, é claro, merecia um bom banho no final do dia. Mas temos que nos lembrar também que banho só mesmo após o anoitecer, pois o tanque ficava em área aberta, no meio do pátio. Aí anoiteceu. Bom, hora do banho. Todos apostos. Estava escuro, mas era possível visualizar após a vista se acostumar. Pelados? Como Deus nos colocou no mundo. Sabonete, shampoo, toalha, de cada um, é claro. Conversas e barulhos. Bom, isso só mesmo o da água caindo no tanque. Mas a vizinhança estava tão próxima que qualquer barulho fora do normal era mais que suficiente para aguçar a curiosidade das pessoas. E pelo menos uma das casas que estava a menos de 10 metros. Pois é, a cerca era de arame, se lembra? Pois é, foi quando a luz da casa se acendeu e imediatamente alguém saiu do lado de fora. Aí ficamos estáticos, né? Entendendo que só nós estávamos vendo a moça que acabava de sair na lateral da casa. Lê engano, ela também nos via, pois a luz acabava de nos iluminar. E molhados e ensaboados, apanhamos rapidamente nossas toalhas, tentando esconder aquilo que já não era segredo. Pois é, a moça, sem titubear, nos perguntou: vocês estão precisando de alguma coisa? É claro, pensei, precisamos sumir daqui imediatamente. Contudo, no dia seguinte, a nossa jornada continuaria. Afinal, o que mais precisávamos era de um guia. Mas será que conseguiríamos um guia especial? Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Clóvis Juris, que também nos acompanha. Obrigado, Clóvis. Seja bem-vindo. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. E então, um guia muito especial. Bem, como é sabido, andar por regiões inóspitas e desconhecidas requer alguém confiável para nos servir de guia. Isso é muito importante. E foi pensando nisso que solicitamos ao prefeito uma indicação, sendo ele, afinal de contas, conhecedor da população da cidade. Claro que ele já havia nos apresentado aos nomes mais importantes da cidade, que ia desde o comandante da junta militar, o tenente Paré, até o vigário-geral, o padre Daniel, além, obviamente, de alguns vereadores da Câmara. Mas, de todos, o que mais nos interessou foi um tal de Celso Ferdinando Thierry.
prefeito, ele era agrimensor, ele fazia medição de terras para o exército nas construções de estradas. Alguém dito por ele, prefeito, que conhecia toda a região, inclusive os confins próximos à Serra da Bodoquena. Olha só, pedimos a ele que nos apresentasse o tal Tiri, e ele nos indicou onde ele morava. Era uma chácara do outro lado da estrada que na ocasião estava sendo pavimentada. Porém, antes ele fez uma ressalva. O prefeito disse, se pretende falar com Tiri, recomendo que conversem antes com o tenente Paré. Pelo menos ele poderá dar segurança a vocês. Intrigado, perguntei qual o motivo da alegação e ele nos respondeu, é que o Celso Tiri é um sujeito esquisito. Tanto que, muitas vezes, é chamado de Celso Louco. Conta muitas histórias, muitas delas mentirosas. Bom, como o seguro morreu de velho, diz o ditado, fomos procurar o tenente Paré. Do que soubemos, Tiri realmente conhecia a região, mas não tinha uma boa reputação. Olha só como são as histórias, né? O tenente disse que não deveríamos acreditar em tudo o que ele dizia e que tomássemos muito cuidado. Assim, ele combinou com a gente que, caso não dessemos notícias em 2 dias, ele sairia em nossa busca. Bom, realmente era preocupante. No entanto, fazendo uma retrospectiva, nos lembramos que esse mesmo prefeito, que nos dizia que Celso era mentiroso, era o que trancara o portão para evitar a entrada de assombração. Vocês se lembram disso? Contamos aqui em história anterior, em postagem anterior. O jeito era tirarmos nossas próprias conclusões. Numa terça-feira à tarde, após voltarmos de uma interessante empreitada, seguimos rumo à casa do senhor Tiri. Para chegar é muito fácil, né? Em cidade pequena é só perguntar que todos sabem. Aí nós resolvemos ir a pé, afinal, pelo que tudo indicava, não era tão longe. Aí perguntamos uma vez, só para tirar dúvida, e seguimos na direção indicada. E próximos à estrada, perguntamos novamente para um senhor dentro de uma caminhonete, uma Rural Willys, aquelas caminhonetes antigas. A resposta nos pegou de surpresa. Ele disse o seguinte, por quê? O que vocês querem com ele? Bom, aí eu dei minhas explicações, né, tentando esclarecer que nosso interesse era arqueológico, que procurávamos construções, utensílios de pedras, cacos de cerâmica e coisas do tipo. E precisávamos de um guia. E era preciso esclarecer bem que não éramos caçadores de tesouros, pois tais aventureiros não eram benquistos naquela região. A segunda pergunta veio em seguida. Ele disse o seguinte, quanto vocês pagam? Bom, eu esclareci que éramos uma instituição sem fins lucrativos e que não tínhamos esse tipo de recurso. Aí ele apontou para o outro lado da estrada e disse que era só atravessar. Bom, atravessando a pista, a gente chegaria, não é? E aí ele disse que nós veríamos uma casa no fundo de uma chácara. E aí ele completou da seguinte forma, espero vocês lá. Bom, Tiri não era bem conceituado na cidade, né? Era tido como maluco e até certo ponto perigoso, mas era quem mais conhecia daqueles sertões e da Serra da Bodoquena. Ele era agrimensor e fazia medições de terras para o exército, responsável pelas construções das estradas naquelas paragens, não é? Então, Tiri era um personagem especial. Era um homem rude do campo, mas com um extenso conhecimento de muitas coisas. Ele conhecia muitas das histórias contadas por lá e buscava sempre descobrir a respeito. Ele conhecia a região como ninguém, pois nos últimos 20 anos sua função era fazer medições de terras. E Miranda possui uma história interessante, né? Miranda foi fundada por jesuítas ajudados pelos índios Guaicurus, mas não onde se situa agora, mas em outro lugar. Os que viviam naquela cidade, eles fugiram com a invasão dos paraguaios durante a guerra e esconderam todos os seus tesouros. E Celso Tiri possuía provas de
do que estava dizendo, através de documentos, os quais ele se apropriara indevidamente da prefeitura, como ele mesmo declarou. E ele nos contou que seu pai foi oficial da Marinha Brasileira, lá no Rio de Janeiro, e que prezava por demais a arqueologia. E fizeram pesquisas durante muito tempo, na época em que a arqueologia era uma preocupação mais do exército do que propriamente da educação. Talvez uma velha herança dos antigos conquistadores, não é? Pois é, pelo jeito era exatamente quem poderia nos ajudar. Alguém que poderia falar sobre construções de pedra, sepulturas antigas, cacos de cerâmica, machados de pedra e tantas outras coisas de interesse da arqueologia. Assuntos que provavelmente ele tinha muito conhecimento. Mas, sobre isso, falaremos em uma próxima postagem. Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever, de compartilhar e de acompanhar as próximas aventuras. Vão ficar cada vez melhores. Histórias e mistérios, em cada história, um mistério. Até a próxima!